Assalamu alaikum, galera! Estou de volta com a segunda parte da série Origens da Islamofobia. Lembrando que para esse estudo me baseei principalmente nesse livro, Maomé, uma biografia do profeta, da pesquisadora Karen Armstrong. O link para comprar esse livro você encontra logo abaixo na descrição. A partir desse estudo, considero que as origens da islamofobia estão no período medieval, especificadamente na divulgação de um mito chamado Mito de Mahundi e nos acontecimentos das cruzadas. E é sobre esse mito que eu vou falar agora. Como já trabalhado em videoaulas anteriores, foi no período medieval, exatamente ali nos princípios do século VII, que o Islã surgiu na cidade de Meca, na Península Arábica, onde hoje é o reino da Arábia Saudita. Seu fundador histórico, assim considerado, foi o mercador Muhammad ibn Abdullah, conhecido pelos fiéis posteriormente como profeta ou o profeta. Lembrando que Idade Média, período medieval ou medievo são recortes temporais dos estudos históricos tradicionais do Ocidente, usados para a gente entender melhor a dinâmica das sociedades humanas no tempo. De início, o Islã se resumia a uma mensagem religiosa e social, mas com o tempo virou também um poder político e militar. Claro que isso tudo influenciou no surgimento da islamofobia, pois os inimigos políticos e militares dos muçulmanos não falavam bem deles, não os viam com bom grado, pois eram seus inimigos, obviamente. Um vestígio dessa islamofobia é o chamado mito de Mahundi. Mahundi é um dos nomes dados ao profeta Muhammad, assim como Maomé. Maomé é a forma aportuguesada do nome. Todos esses nomes estão errados, essas denominações estão erradas. O nome é Muhammad, em árabe. São denominações com sentido pejorativo, feitas, claro, por não muçulmanos. Ou seja, que não estavam exatamente de acordo com a nova crença surgida até então no século VII, no início do século VII. Antes de falar exatamente sobre o mito de Mahundi, precisamos entender o que é mito. Essa palavra tem vários significados. Vou usar aqui uma conceituação adequada para os estudos em história. Num vídeo posterior vou trabalhar mais exatamente sobre o mito, porque essa não é exatamente nossa intenção agora. Para estudos em história, vamos considerar mito como uma narrativa sobre determinado acontecimento ou pessoa. Não é uma narrativa exatamente verdadeira nem falsa. Não vamos usar esses critérios, mas vamos já saber que todo mito tem a sua verdade própria. O mito deve ser encarado como uma narrativa sobre um acontecimento ou alguém, ou seja, deve ser encarado como uma interpretação sobre determinados eventos ou pessoas. Para as sociedades antigas, os mitos eram verdades absolutas. Para nós, hoje, com um pensamento cientificista, claro que não são verdades absolutas, mas repito, cada mito tem sua verdade própria, tem sua própria lógica, seu próprio sentido. Logo, o mito é uma forma de interpretação do mundo e de seus eventos, expressando como uma cultura entende determinado tema ou assunto. Nas palavras do pesquisador Everardo Rocha, abre aspas, o mito é uma narrativa, é um discurso, uma fala. É uma forma de as sociedades espelharem suas contradições, exprimirem seus paradoxos, dúvidas e inquietações. Pode ser visto como uma possibilidade de se refletir sobre a existência, o cosmos, as situações de estar no mundo ou as relações sociais. Lembrando que, quando a gente trata de sociedades antigas e medievais, vamos encontrar mitos com um forte teor sobrenatural ligado às religiosidades. Logo, os mitos antigos e medievais têm muitos elementos fantásticos, miraculosos e mágicos ligados à religião. E lembre-se, não associe mito apenas às sociedades mais antigas e famosas, como a egípcia, a grega, a romana. Toda sociedade, no decorrer de toda a história, produziu seus mitos. Agora vou falar sobre o mito de Mahundi e depois vou analisá-lo. O mito de Mahundi, como eu já disse, é sobre o profeta Muhammad. Nesse mito, ele é colocado como um charlatão, um impostor que se dizia profeta para enganar todo mundo. Nesse mito,
Mahundi também é considerado um libertino sexual e um homem violento que só conseguia adeptos à sua religião por meio da força, por meio da espada, da conversão forçada. Mahundi era também considerado um mágico que enganava os crédulos e conseguia tirá-los das igrejas cristãs do Oriente Médio e do Norte da África. Segundo Karen Armstrong, o mito de Mahundi foi muito difundido na Europa no século XII, junto a outros mitos. Mas será que esse mito é do século XII exatamente? É difícil dizer quando o mito surgiu, mas podemos deduzir que o mito de Mahundi surgiu ali entre o século 7 e 8 cristãos, ou século 1 e 2 islâmicos. Por quê? Por causa de duas coisas. A primeira delas é que no século 7 o Islã surgiu, como eu já falei, e nesse mesmo século o Islã virou um império. O Islã virou um império durante o segundo califado, o califado de Omar ibn al-Khattab, que se deu entre os anos 634 e 644. Outra coisa é que no século 8, na Europa Ocidental, já circulava uma biografia sobre o profeta feita por monges do mosteiro de Leyre, perto de Pamplona, onde hoje é a Espanha. Essa biografia era curiosa, pois associava o profeta com a escatologia cristã. Escatologia cristã são os conhecimentos e a doutrina cristã sobre os últimos dias da humanidade na Terra. Então essa biografia do século 8, feita por monges europeus ocidentais, associava o profeta Muhammad à escatologia cristã. Como? Essa biografia dizia que o profeta havia morrido em 666 e não em 632. Ou seja, o profeta havia morrido no ano 666. Para a escatologia cristã, esse número é associado à besta do fim do mundo. Como a própria Karen Armstrong fala, o mosteiro de onde saiu essa biografia estava nos confins, nos limites do mundo cristão. Nessa região, a população tremia de medo perante o avanço político e militar dos muçulmanos. Então, a expansão islâmica para aquele povo na Europa Ocidental poderia ser encarada como o fim do mundo, realmente como uma espécie de marcha dos cavaleiros do Apocalipse. Vou falar agora sobre um caso curioso envolvendo o mito de Mahundi e essa biografia do século 8 para entendermos melhor as origens da islamofobia. Por volta da década de 850, em Córdoba, cidade que fica hoje na Espanha, aconteceram uns episódios violentos envolvendo muçulmanos e cristãos. Como eu já disse antes, naquele período, a cidade de Córdoba e o sul e o centro da Península Ibérica, onde hoje são Portugal e Espanha, majoritariamente a Espanha, essa região era dominada politicamente pelos muçulmanos. Esse domínio durou de 711 a 1492. Era o período em que a Península Ibérica, sob domínio islâmico, era denominada Al-Andalus. Esse conjunto de eventos que eu falei recebeu o nome de Os Mártires de Córdoba. Num vídeo posterior vou falar exatamente sobre isso. Por enquanto, nos interessa saber que Os Mártires de Córdoba foi um episódio histórico onde, basicamente, cristãos insultavam o profeta Muhammad às autoridades muçulmanas. O insulto ao profeta era um crime punível com morte. Quero destacar nesse contexto duas personalidades, Paulo Álvaro e Eulógio. Paulo Álvaro era um escritor não religioso e Eulógio era um padre. Ambos diziam que os mártires de Córdoba eram soldados de Deus. Paulo Álvaro e Eulógio tiveram acesso à biografia que eu falei sobre o profeta do século 8. Eles misturaram essa biografia com o mito de Mahundi mais a escatologia cristã e criaram a seguinte interpretação: a ascensão do Islã era um anúncio da chegada do Anticristo, o grande impostor descrito no Novo Testamento, cujo reinado irá anunciar os últimos dias. Vou destacar alguns pontos da escatologia cristã que preocupavam os cristãos medievais e que eles associavam com a ascensão do Islã. Um desses pontos está na segunda epístola aos Tessalonicenses, um dos livros da Bíblia Sagrada. Ele fala que Jesus só voltará com a grande apostasia. Essa grande apostasia irá acontecer quando um rebelde estabelecer seu reinado em Jerusalém e convencer muitos cristãos com doutrinas sedutoras a passarem para o seu lado. Outro ponto é que o livro do Apocalipse fala de uma besta associada ao número 666 que irá rastejar do abismo e se entronará no Monte do Templo, em Jerusalém,
e a partir dali irá governar o mundo. Como eu já disse, a interpretação de Paulo Álvaro e Eulógio misturava o mito de Mahundi, a biografia do profeta do século VIII, e a escatologia cristã, e formou uma interpretação associando a expansão do Islã com a chegada do Anticristo. Interpretação essa que muitos cristãos medievais concordavam e também divulgavam. O que eu quero dizer aqui é que muitos eventos eram interpretados à luz da escatologia cristã, segundo os cristãos medievais. Por exemplo, a entronação de um rebelde em Jerusalém, que seduziria os cristãos para irem para o seu lado, era visto como o quê? Como o profeta Muhammad seduzindo os cristãos. Esse falso profeta, na visão dos cristãos, que se dizia profeta mesmo após a vinda de Cristo. Lembrando também que os cristãos diziam, a partir daquela biografia do século VIII, que o profeta havia morrido no ano 666. Logo, associavam-no à besta do fim do mundo. Outra coisa que alimentou bastante essa interpretação dos cristãos foi que os muçulmanos conquistaram Jerusalém em 638 e construíram 2 mesquitas no Monte do Templo. Ou seja, tudo isso para os cristãos medievais significa que o Islã estava dominando o mundo, e então eles associavam tudo isso com a escatologia dos últimos dias, segundo a Bíblia Sagrada. Então, certas origens da islamofobia vêm daí, de associar a expansão do Islã com profecias do Apocalipse e com a escatologia cristã no geral. Essa associação colaborou muito para criar imagens e discursos negativos do Islã e dos muçulmanos como criaturas diabólicas do mal, amantes do sexo desvairado, da guerra, da violência e do sangue. O mito de Mahundi e a biografia sobre o profeta Muhammad do século VIII não o viam como uma figura histórica, mas como uma figura diabólica. Não o viam como uma figura histórica no sentido de um general, um político, um líder de um povo, um líder religioso, não. Não o viam assim, viam como uma criatura diabólica, como um servo de Satanás. Alguém que anunciaria o fim do mundo e a vinda do Anticristo e tudo mais que eu falei. Como a própria Karen Armstrong fala, o mito diz muito sobre a sociedade que o produziu. Além disso, o Islã também era uma potência na época. Enquanto isso, os reinos europeus ocidentais estavam divididos e politicamente enfraquecidos, pelo menos até o século XI, século de início das Cruzadas. Naquele contexto, antes das Cruzadas, os reinos europeus ocidentais eram invadidos pelos muçulmanos, nórdicos e asiáticos. Logo, para aquele povo, o crescimento político e militar do Islã era realmente encarado como o fim do mundo, como a chegada do Apocalipse. Como se isso não bastasse, o sucesso do Islã no campo religioso e em outros colocava 2 questões teológicas delicadas e importantes para os cristãos medievais. A primeira era: se o cristianismo é a religião verdadeira e tudo ocorre conforme a vontade de Deus, como ele, Deus, permitiu o sucesso do Islã? A outra pergunta vem dessa primeira: teria Deus abandonado o seu próprio povo, ou seja, os cristãos? Além disso, não custa nada lembrar, de início, o cristianismo não via o Islã como uma religião ou uma revelação independente, mas como uma heresia do cristianismo, ou seja, uma forma fracassada de cristianismo que adorava o sangue, a morte e a guerra. E se você gostou desta segunda parte da série Origens da Islamofobia, não perca a próxima, que será lançada amanhã, quando eu irei falar sobre as Cruzadas. Assalamu alaikum e até a próxima.